Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra de Deus para vocês hoje que eu gostaria de compartilhar. Está lá no livro de Atos, no capítulo 5 e no versículo 29, que diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amados, é um versículo muito pequeno, mas que tira grandes lições para nós. A obediência ao Senhor, né? Quantas vezes você deixou de obedecer ao Senhor para estar obedecendo aos homens? Quantas vezes te fizeram talvez uma proposta e você ficou naquela, né? Eu vou pegar essa proposta mesmo sabendo que aquilo desagrada ao Senhor. A obediência ao Senhor, amados, ela é importante desde o começo. Tem muitas pessoas que elas começam a obedecer, mas depois elas começam a ficar estagnadas na vida cristã. Elas começam naquele primeiro amor, obedecer, mas vem as lutas, vem as dificuldades, e quando isso acontece, essas mesmas pessoas que provaram da água da salvação são as mesmas pessoas que costumam desobedecer. Muitas pessoas dizem que têm medo de tomar algumas decisões que estão escritas na palavra do Senhor. Ordem. Por exemplo, eu gosto muito de pensar sobre em relação a você obedecer não consiste em você ser somente salvo, mas tomar os outros passos seguintes que são essenciais: o batismo, uma vida, comunhão com Deus todos os dias, que é algo muito importante, de leitura da palavra de Deus. Isso é importante. Mas nós devemos obedecer não só aos homens, mas ao Senhor. É claro, a Bíblia diz claramente que as instituições, ou seja, aqueles poderes que estão lá no alto, né, as autoridades, são constituídas por Deus e nós devemos obedecê-las. Isso é verdade. Mas quantas vezes, amados, nas pequenas coisas da vida, no nosso dia a dia, talvez a gente deixe de obedecer ao Senhor para obedecer aos homens, coisas que são erroneamente. Muitas pessoas, elas caíram em armadilhas porque deixaram de obedecer ao Senhor e estão obedecendo aos homens. Muitas pessoas hoje estão cicatrizadas, com os corações cheios de feridas, justamente por causa disso, por causa da desobediência. A princípio, no começo, pode parecer que tudo está bem, tudo está tranquilo, está dando tudo certo. Mas, amados, não é verdade. A desobediência é uma ilusão que a vida está indo tudo bem. Muitas pessoas têm naufragado na sua carreira cristã, na caminhada com Deus. Muitas pessoas estão largando tudo de lado, porque elas não estão obedecendo. Eu sei que é muito fácil eu clicar aqui, dar o play, gravar para você e dizer que obedecer. Você precisa obedecer. Mas isso não é algo fácil. Isso é algo difícil, porque a obediência ela não está relacionada somente a você, igreja e aos cultos nos domingos. Não, a obediência ela está também relacionada em você temer ao Senhor. É claro, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas também obedecer é você se entregar para o Senhor, é você deixar de fazer sua própria vontade. Certa vez o Senhor falando: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantas vezes o Senhor Jesus falou, né, sobre a gente calcular o preço do discipulado. Só que muitas pessoas, elas vão e quando elas vão para Cristo, se elas forem com essas mentalidades erradas, de que elas serão prósperas, de que acabou, sabe? Aquela mentalidade que as pessoas têm, que acabou tudo, que agora a vida vai ser mil maravilhas. Não é desse jeito. Haverá espinhos, mas nós podemos ter certeza de que vai valer a pena obedecer ao Senhor. Eu gosto muito de pensar sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro que eu sempre medito nele, porque eu acho interessante aquilo. Eles estavam ali na Babilônia, né, uma figura do mundo, né, do sistema do mundo, né, mas mesmo assim, eles preferiram obedecer ao Senhor. E a condição lá era extrema. Era a condição que levaria-os à morte.
mas eles preferiram obedecer. E é sobre isso que eu quero falar com você. A obediência é melhor do que sacrifício. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque quando você passa a desobedecer o Senhor, você começa a se sacrificar. Você vai ter que se sacrificar. E Deus não agrada de sacrifício de tolos. Ele agrada de sacrifício vivo, santo, puro e agradável. Essa é que é a realidade. Muitas pessoas estão obedecendo o Senhor, mas não é por temor. Amados, quantas pessoas, eu já vi pessoas chegarem perto de mim a ponto de dizer: olha, eu sou uma pessoa que vive a vida inteira, não ligo, eu sou cristão, mas eu não ligo. Minhas regras são as minhas, mas quando precisa de alguma coisa, ela vai lá e quer fazer um jejum, quer fazer um monte de coisa. Amados, vamos ser sinceros com nós mesmos. Quando nós deixamos de obedecer ao Senhor, estamos fazendo jejum, estamos orando, de que adianta? É como se fosse que você filho, está aí, seu pai, né? E você desobedecesse a ele, mas ao mesmo tempo você estivesse pedindo a ele: pai, deixa eu sair hoje. Ele vai deixar? Ele vai falar assim: não, você está sendo um menino mal criado. Muitas das vezes, quando eu era mais novo, meu pai me falava isso. Ele falava comigo: ó, você não vai sair hoje, você está de castigo, você é um menino mal criado. Ele usava muito essa expressão. Mas justamente porque, para fazer eu entender que eu tenho que obedecer a Ele. E a mesma forma, amados, nós temos que obedecer ao Senhor. Mas não é obedecer como um peso, como um fardo. Não, é obedecer ao Senhor com alegria, com singeleza no coração. É estar com o coração alegre, de estar sabendo que você está obedecendo ao Senhor. Eu sei que nós somos pessoas que somos falhas, mas nós não podemos deixar que as nossas falhas tomem lugar para nós usarmos como desculpa e dizer: ah, mas é tão difícil obedecer ao Senhor. Amados, a caminhada cristã aqui, a caminhada espiritual que nós temos aqui, é difícil mesmo. As dificuldades vêm, as lutas vêm, mas isso não diz que quando as lutas vier, nós devemos retroceder na fé, nós devemos abandonar, deixar de lado o Senhor e desobedecer Ele. Ora, só porque o Senhor não respondeu uma oração da forma que você queria, não é motivo para nós desviarmos do Senhor. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que caminhamos, né, para frente. O apóstolo Paulo falando que nós devemos olhar para quem? Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E muitas pessoas, elas estão olhando para os homens, elas têm tanto medo, elas preferem desobedecer a Deus para obedecer aos homens do que obedecer a Deus e desagradar aos homens. Amados, a gente não pode inventar uma desculpa e dizer que é porque é uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade grande é o que o Senhor Jesus fez. Ele carregou a nossa cruz, os nossos fardos, os nossos pecados. Ele já fez isso para nós. Então é isso que nós precisamos colocar em mente, que nós não devemos olhar para a nossa cruz como se fosse um peso. Quantas pessoas, amados, elas tomam a decisão, aceitam o convite da salvação, mas elas estão a cada dia naufragando na sua fé. Por quê? Porque a obediência. Eu lembro que quando eu me converti, no começo, depois chegou uma certa época que eu fiquei pensando: eu não vou dar conta. Tem coisas que eu não vou dar conta. E eu fiquei pensando: será que eu vou dar conta? Mas, amados, Deus me fortaleceu grandemente. Eu falo isso aqui não é porque eu sou bom, que eu tenho algo de bom, não é isso. Eu falo isso para a glória do nome do Senhor, porque Ele me deu força, Ele me deu sabedoria, Ele me deu ali todas as ferramentas necessárias para mim crescer espiritualmente e também poder contar com a presença dEle. Então, Deus foi instruindo a cada coisa. Ele foi me guiando e até hoje tem me guiado. E com você também é a mesma coisa. Muitas pessoas, elas querem bênçãos, mas elas não querem obedecer. Amados,
tudo que vem de fruto de desobediência, presta atenção nisso que eu vou falar com vocês. Tudo que vem de fruto de desobediência é um caminho perigoso, é o campo do inimigo. Desobedecer, amado, faz perder reinos. Desobedecer faz perder vidas, né? A desobediência, ela está associada a você andar na contramão da palavra de Deus. É como se a palavra de Deus está dizendo: não adulterarás, e você adultera. Entende? Mas é claro, tem um perdão, você pode se arrepender, você pode voltar-se aos braços do Senhor. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para você hoje é que você deve obedecer ao Senhor. Obedeça ao Senhor de todos o teu coração. Abraão, a Bíblia fala, né, lá em Gênesis, que porquanto obedecestes a minha voz, usa essa expressão, né? Então é a obediência. A obediência, amados, ela é a chave para nós fazermos as nossas decisões certas. É relacionamento, é obedecer, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer outro lugar. Quando nós estamos agradando ao Senhor, você pode perceber que ao redor os homens vão desagradar de você, porque você não está fazendo nada para agradar a eles. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos entender que Deus é misericordioso, que Ele pode nos perdoar, mas nós precisamos também ter uma vida de obediência. É muito estranho uma pessoa que aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas essa pessoa, ela se afasta dos caminhos de Deus como se fosse que o Senhor não existisse. Ela não progride espiritualmente, ela fica naquela estagnação na sua caminhada cristã. E isso é muito estranho, porque o próprio Senhor Jesus disse que nós conheceremos as árvores pelos seus frutos. Então, nós precisamos obedecer. Vamos olhar para a vida do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele obedeceu ao Pai até ali na cruz do Calvário. E eu sei, amados, nós não somos perfeitos. Eu não estou aqui para dizer para você que você deve ser 100% perfeito. Quem é 100% perfeito é o Senhor. Só que eu estou querendo dizer para você que isso não é desculpa para nós dizermos que nós não estamos obedecendo ao Senhor. Porque é muito difícil. Sabe por quê? Não. Será que se nós orarmos mais e buscarmos mais o Senhor, será que é difícil? Não é, amados. Nós precisamos estar igual ao Senhor, obedecer até a morte. Ainda que nós venhamos a partir dessa vida, que nenhum de nós morra como ladrão ou homicida, mas que nós possamos estar morrendo em paz, descansando em paz, sabe? É obedecer até os últimos dias de vida. Eu sei que não é fácil. Vai ter dias que a carne, amados, ela vai falar mais alto. Vai ter dia que você vai querer algo da carne, sabe? Aquilo que está ali dentro mesmo. E aquilo vai te atrair muito forte. Mas obedeça ao Senhor. Eu sei que não é fácil, é muito difícil. É exatamente isso. Se você não tivesse essa luta entre a carne e o espírito, haveria alguma coisa errada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: que quando não tem esse conflito interno, quando dentro de você não existe nenhum conflito, é a carne que está operando, é um alerta, né? Acender uma luzinha vermelha lá. Porque isso pode ser o seguinte: pode ser simplesmente porque ou a pessoa ainda não é selada pelo Espírito Santo, ela não tem esse conflito interno e ela está acostumada, ou a mente dela está cauterizada pelo pecado, né? Ela já não consegue discernir mais, mesmo sabendo que aquilo é errado, ela continua naquela prática. Então, nós podemos escolher. A obediência é uma escolha individual. Hoje você pode escolher quem servais, né? Assim diz a palavra do Senhor. Nós podemos escolher obedecer ou sacrificar. São duas escolhas simples que, se nós tomarmos na nossa vida, vai mudar na nossa vida. E qual que você escolhe hoje? Você tem obedecido ao Senhor ou você tem sacrificado? Quando vem a desobediência, amados, pode preparar que a fatura do pecado vai chegar. Uma hora
vem a fatura do pecado. Não existe isso que eu vou desobedecer, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero no mundo e depois eu volto para os braços do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, mas também a palavra de Deus diz que Deus é um fogo consumidor e que o Senhor é um Deus que se ira todos os dias contra o pecado, porque o pecado não tem nada de bom. E você? Quantos de vocês aí têm talvez desobedecido ao Senhor por tão pouca coisa? Às vezes Deus está te colocando em lugares para você obedecer Ele e você tem dado talvez um mau testemunho em relação a isso. Amados, eu não estou dizendo aqui que quando você obedecer você vai ser rico. Não é teologia da prosperidade, não é isso. Mas eu estou falando aqui para você que quando você obedece, você está fazendo a vontade de Deus. Muitas pessoas elas querem fazer a vontade de Deus, mas elas não querem obedecer. Aí, às vezes chega determinado ponto que dá errado o relacionamento. E a pessoa pergunta: onde que eu errei? Você desobedeceu. Talvez se você tivesse obedecido ao Senhor, consultado a palavra dele, você não precisaria estar nessa situação hoje. Então, para obedecer, você consulta o Senhor, busca ao Senhor primeiro. É isso que Deus quer de cada um de nós. Ele exige de cada um de nós que nós pratiquemos a obediência, né? Amados, quando a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos revivificou, o que aconteceu? Ele nos deu na nossa mão agora todas as ferramentas para que nós possamos obedecê-lo. Como que uma pessoa consegue obedecer a Cristo? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa força e que nos capacita a cada dia, diariamente, para obedecer ao Senhor. Se não fosse assim, nós ainda estaríamos na carne. E se você já é salvo, você entende. Nós não devemos a carne. Não estamos devendo a carne. Então nós devemos andar segundo o Espírito. Apenas obedeça. Quando o filho não obedece, o pai corrige, mas é por amor. Ele não quer que você venha sofrer aqui. Ele quer obediência de cada um de nós. E isso, amados, é para todos nós. Não adianta nós queremos obedecer só um dia. Tem que ser todos os dias. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos tropeçar em alguma coisa todos os dias. Mas nós precisamos entender que se nós dependermos do Senhor, nós vamos viver uma vida plena, uma vida de obediência nele, uma vida completa. Nós não somos 100% perfeitos, mas nós podemos ser o molde de Cristo para outras pessoas, né? Então, quando você obedece, a Bíblia diz que nós somos como cartas, né? Alguém está lendo a sua vida, alguém está lendo o que você está fazendo. E quando você obedece ao Senhor, você vai refletir não aquilo que você está fazendo, mas aquilo que você está servindo ao Senhor, que você está obedecendo e buscando Ele. É isso que importa. Eu sei que não é fácil, é difícil. O ladrão na cruz do Calvário, por exemplo, ele não podia descer da cruz para se batizar, mas eu tenho absoluta certeza que se ele tivesse condições de descer daquela cruz, ele iria ser batizado para fazer a vontade de Deus. Mas ele não teve essa oportunidade, e eu creio que nenhum de nós aqui estamos pregados em uma cruz para que nós venhamos a desobedecer. Por exemplo, a batizar. Tem pessoas que dizem: eu preciso consertar a minha vida com Deus, e passam anos e mais anos, e essas pessoas ficam na mesma desculpa. Eu preciso consertar a vida com Deus, mas nunca conserta. Primeiro, para obedecer, você precisa limpar o seu altar, tirar aquilo que está podre, tirar aquilo que está ruim, e aí sim você obedecer ao Senhor. Amados, muitas pessoas estão sofrendo hoje por causa da desobediência, porque elas simplesmente preferiram desobedecer, estão sacrificando os membros dos seus corpos ao pecado. Essa é uma realidade. Então, o que você tem feito hoje? Você tem obedecido ou sacrificado? A escolha é individual. Eu quero orar por você agora, você que está tentando,
Deus está vendo, amados, pode ter certeza. Deus olha, do alto céus Deus está olhando, né? Não adianta a gente falar assim, eu quero obedecer, mas a gente deve ter força de boa vontade para isso também. Deixar o pecado, pecados que não são fáceis de abandonar, mas nós devemos deixar e clamar, entrando na presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade. Senhor, quantas pessoas hoje, Pai, têm desobedecido? Quantas pessoas, Pai, têm andado na contramão da Tua palavra? Pai, eu oro pela vida deste homem, desta mulher, desse jovem que tem lutado contra o pecado, de pessoas que estão lutando contra o pecado, Senhor. O Senhor tem visto o que elas têm feito. Nós sabemos que aqui na terra, Pai, essa vida que nós levamos, ela não é fácil, mas o Senhor é que pode dar a força, o Senhor que pode dar o sustento, o Senhor que pode nos dar as ferramentas necessárias, e o Senhor nos tem ajudado com cada coisa, a cada dia. Senhor, eu peço por este homem que está tentando voltar pelos caminhos do Senhor, pessoas que estão caídas espiritualmente no meio do caminho, por pessoas que não têm forças, que o Senhor possa estar dando forças, ânimo, coragem a cada uma delas. O Senhor possa estar dando a cada uma delas, Senhor, novamente alegria de estar na Tua presença, que elas hoje possam estar vindo a desfrutar a bondade do Senhor, que elas possam estar obedecendo ao Senhor e desfrutando as bênçãos que só o Senhor pode nos dar, as bênçãos espirituais, ó Pai, nas regiões celestiais. Senhor, eu te peço por cada alma que está aqui, pessoas que estão tentando obedecer, mas elas estão com dificuldades, porque a carne fala mais alto, porque muitas das vezes nós queremos coisas puxadas para a carne, inclinadas para a carne. Mas, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor, para que nós não venhamos a agradar a carne e agradar aos homens, mas que nós possamos estar agradando a Ti de maneira íntegra e plena. Que o Senhor possa estar nos enchendo do Teu Santo Espírito a cada dia, para que nós possamos estar obedecendo Sua voz e obedecendo a Tua palavra. É isso que graças nós te damos e te louvamos, ó Pai, hoje e para todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou no seu coração, eu só peço que você clique em compartilhar, se inscreva aqui no meu canal e deixe ativado o sininho de notificação, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Forte abraço, te vejo você no próximo vídeo.